Aleluia. Eu saio da noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Meu Deus, está tremendo aqui a presença de Deus. Está muito forte, igreja. Está muito forte a presença. A glória de Deus, o fogo do Senhor arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Aleluia. Quero saudar a todos os internautas. Aí o pastor Rafael, a missionária Maiane, minha família, os meus filhos, todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. Os irmãos que não podem estar no presencial por questão de estar limitado por seu estado de saúde. Também aí nossos irmãos aí na Varzinha, que tem irmãos que acompanham. Glória a Deus, como a irmã Jocilene Leite e outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. No final do término do culto, a pastora Sônia vai falar um pouco sobre o culto de ontem lá na Varzinha. Glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, a mensagem dessa noite não foi combinado com o tema das mulheres, porque eu não sabia qual era o tema que vocês iam usar. Tá bom? Não sabia. Mas o tema que o Senhor me deu está em Lucas, o Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 16, do verso 19. É uma leitura um pouco extensa, porque o texto se faz necessário. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias de maneira regalada, né? Regalada e esplendidamente. E havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Meu Deus! E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo foi levado. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e estando, meu Deus, é sério, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Deixa eu ver aqui que... Pronto. O vento levou, mas estamos de volta. E erguendo os olhos, estando vendo ele em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seio, e ele clamou e disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seus dedos e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, tenho, meu Deus, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado, meu Deus. E tu, que triste, hein? Novamente, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro somente recebeu males. Agora, este é consolado, e tu, duro, né? Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que estão aqui não podem passar para lá, para vós. Não poderei, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, que, ó Pai,
que mande à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, e os ouçam. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Amém, igreja? Não é uma palavra, não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem de triunfalismo, não é uma mensagem para a igreja explodir em glória, não é uma mensagem para a igreja, né? Aquela expansão de alegria, aquele júbilo, mas é a mensagem muito bem atual, que deveria estar sendo pregada nos 4 cantos do mundo, na terra. Porque é uma mensagem, queridos, que não dá plateia para ninguém, não dá aplauso, não dá agenda, não dá tapinha nas costas. É uma mensagem, tipo de mensagem que não dá ibope. De jeito nenhum, não dá ibope. Mas esta é a mensagem que deve ser apregoada por todo mundo. Porque o nosso maior objetivo, como já foi, né, anunciado aqui nessa noite, é o quê? É a cidade celestial de onde nós aguardamos Jesus. O nosso objetivo é o céu. Nós sabemos, igreja do Senhor e todos os internautas que aí estão, que a mensagem da cruz, muitos já não pregam mais. Nós sabemos que já não se fala mais sobre arrependimento. Não se prega mais sobre arrependimento como deveria se pregar. É uma mensagem que ninguém quer mais apregoar, porque isso não preenche, não traz alegria. E nós, como seres humanos, gostamos de ouvir algo que nos agrada. Algo que nos proporciona esperança. Claro que a maior esperança é a vida eterna. Mas que mais alegra é saber que vamos receber uma bênção, sim ou não? O que mais alegra é saber que vamos ter uma porta de emprego aberta e de preferência com um salário lá em cima que possa preencher as nossas necessidades. É claro que não é errado ter um bom emprego. O que mais nos alegra é saber que eu vou poder comprar um carro novo do ano e eu vou poder desfilar e todo mundo ver que eu tenho um carro bonito. Sim ou não? O que mais me alegra é comprar aquela roupa top de linha, porque todo mundo olhando para mim vai entender que eu tenho dinheiro e que eu posso me vestir bem. E eu preciso fazer isso, não porque seja necessário, mas é porque há uma necessidade, infelizmente, na mentalidade humana nossos dias. E falo mais, relacionada à cultura, à mentalidade cristã nossos dias. Isso é verdadeiro, irmãos. Queremos sempre mostrar que estamos em alta, mesmo que não esteja. Quero sempre mostrar que tenho dinheiro, mesmo que eu estou passando fome em casa. É como diz o paulista, é comendo mortadela e arrotando peru. Parece que vai apertar um pouco aqui hoje, né? Já. São Paulo, eles falam muito disso. Come mortadela e arrota peru. Come o zoião, né? Tudo é assim, ó, eu estou por cima, eu sou top de linha. Então, sendo assim, a mensagem desse porte aqui não é mais interessante porque ela não preenche aquilo que eu almejo, o que eu busco.
Meu Deus. Ai, decovianabra, cantarabia, coviana. Isso também não traz grande acúmulo de população. Isso não enche igreja. Mensagem dessa forma. Chegar aqui, não, peraí, ainda não foi isso que eu vim ouvir. Eu estou precisando de algo que venha de acordo com o que eu estou passando. O meu problema ele tem que ser resolvido. E eu estou com uma situação que está muito complicado. E eu preciso de uma resposta. E é hoje, e é agora. Porque nós somos muito imediatistas. Então nós temos uma pressa, nós temos uma urgência, nós temos uma emergência. Mesmo que não seja momento, mas eu acabo acreditando em muitas histórias, meu Deus, bem mirabolantes que alguns contam, histórias mirabolantes, profecia e tantas coisas que nos é contada. Tipo, receba aí, vai acontecer agora, amanhã tu vai receber, amanhã tu vai acontecer, mesmo que não aconteça. Mas nós gostamos de ser enganados. Nós gostamos. Mesmo que não aconteça, mas eu preciso de alguma coisa que possa resolver a minha expectativa momentânea. Então, a mensagem da palavra de Deus é o cerne, é o objetivo. É a gente ouvir a mensagem da cruz, porque ela resolve o maior problema da minha vida, chamada problema da minha alma. O maior problema não é a necessidade que temos, necessidade humana, física, material. Mas o maior problema que há na minha vida está aqui dentro. E eu necessito da presença do Senhor. Eu preciso entender, na verdade, o que é servir a Deus. Eu preciso entender o que é nascer de novo. Eu preciso saber o que é ter vida com Deus, o que é caminhar com Deus, o que é seguir no caminho chamado Jesus. Eu preciso saber o que é renunciar, eu preciso saber o que é cruz, e eu necessito saber também qual as complicações que eu tenho em carregar essa cruz. Existem complicações, e a complicação começa com a renúncia que eu não quero. E a complicação começa com negar a si mesmo. E isso é intrigante em nossos dias. Ninguém pode mais falar de renúncia, nem negar seus desejos e vontades, porque vivemos numa época que essa humanidade ela só está feliz se, meu Deus, se tiver algo para preencher o seu ego e satisfazer a sua vontade. Aqui que começa a se complicar as coisas. Quando em vez de eu obter algo que almejo, aí o Senhor diz assim, espere mais um pouco. Não é hora ainda. Você não está preparado, busque primeiro o meu reino. Busque primeiro a comunhão. Busque primeiro nascer de novo. Busque primeiro entender o que é servir a Deus. O que é conhecer a Deus. O texto vai nos relatar, vai nos dizer acerca, já acabamos de ler, né? Vai nos trazer acerca de dois personagens totalmente diferentes um do outro, que é um rico e um pobre. Vocês sabem que rico e pobre nunca se deu bem, sim ou não? Rico e pobre nunca se deu bem. É igual policial e bandido, nunca vai dar certo. Ou um corrompe o outro, ou então a coisa, não sei como é que fica, mas não dá certo. Não dá para alinhar, não dá para caminhar junto. Pobre e rico não caminham certo. Eles não se dão bem. E não diga que é só o rico que gosta, que não tem raiva do pobre. O pobre também tem raiva do rico. Mas nesse caso aqui é bem diferente. Tá. Vai nos dizer que havia um homem rico, Jesus contando nessa parábola, né? As maiores parábolas estão no livro de Lucas, né? Onde Jesus fala dessa forma, para muitos não entender o que ele estava falando, mas Jesus tinha sempre essa maneira simples, né? Essa maneira de anunciar, de falar algumas coisas por meio de parábola. E nessa parábola, conforme já lemos, Jesus vai nos dizer que tinha um homem rico. Um rico. Rico esse que
a começar no verso 19, ele era um homem extravagante, olha bem, né? Vivia regaladamente. E o que é viver regaladamente? Ele tinha prazer em gastar, em despojar tudo que tinha, gastava muito o que tinha, e ele tinha muito para gastar. Vestido, deitado em berço esplêndido, suas vestes vestidas com roupa de púrpura, né? Linho finíssimo. Ele era extravagante. E isso preenchia, isso satisfazia o ego dele. Então, ele se achava o tal. Então, esse homem rico, por viver desta forma, desta maneira, jamais ele ia importar com quem era pobre. Assim sendo ele um homem tão importante, vestido de linho fino, finíssimo, e ele vivia todos os dias regalada, e também esplendidamente. Também lá havia Lázaro, que era um pobre, que ele todo feridento, né? Não é aquele Lázaro que Jesus ressuscitou, que já é outro Lázaro, e de que ele passando dificuldade, passando fome, mas esse rico, apesar de ser tão rico, ele era o quê? Egoísta. É aquele rico que não se compadece com o sofrimento do pobre, do seu semelhante. Mas aqui não se aplica somente a um rico. Aqui se aplica também a nós, como cristãos, de que o que vai identificar que nós realmente temos Deus, servimos a Deus, é a maneira como nós nos comovemos com a necessidade do nosso semelhante, com a dor do nosso próximo, quando nós nos movemos de íntima compaixão, porque Jesus, quando ele via o sofrimento das pessoas, Jesus se movia de íntima compaixão. Quando vai falar de íntima compaixão, vai falar que algo que é proveniente das nossas entranhas, de lá do fundo. Não é apenas uma pena, porque a pessoa que tem apenas pena, mas não tem o sentimento de compaixão. Tem pena de ver o sofrimento da pessoa, mas também não faz nada para ajudá-lo. Então, o que determina que realmente nós conhecemos a Deus é quando nós temos esse sentimento de compaixão. Isso não quer dizer apenas pela necessidade física de uma pessoa, mas a necessidade que nós sentimos por buscar a salvação dos perdidos. É quando nos movemos de íntima compaixão, de saber que se a pessoa, se ela partir dessa vida daquela forma, que infelizmente ela vai cair no abismo. Isso daqui é que nós devemos entender que a maior compaixão no coração de um cristão se dá pelo dever, pela obrigação, tá? Pela consciência que nós temos de nos compadecer por aqueles que estão longe de Deus, vivendo em um mundo de escuridão. A segunda coisa interessante que nós precisamos notar é que Lázaro desejava comer, não era um desejo, era fome, era necessidade. E vai dizer que o próprio cão vinha lamber as feridas de Lázaro, tá? Então, vai discorrendo toda a história e chega um momento que os dois morrem. E a morte é a igualdade em toda a raça humana. Como morre o pobre, também morre o rico. O rico vive como se não fosse morrer. Vocês veem em nossos dias, gente, quanta arrogância. Quantas pessoas que elas se acham o máximo do máximo. Estão vivendo dias de que as pessoas estão se colocando como Deus. É o humanismo que nós temos aprendido aqui na terça-feira à noite. Pessoas carregadas de soberba, de maldade, de perversidade, de impiedade. E elas têm ainda o atrevimento de afrontarem a Deus. Elas têm ainda o atrevimento de blasfemarem contra Deus.
E os dois morrem. E é o que nós temos por certo e devemos entender. Que um dia, esse dia vai chegar. Este dia vai vir, queridos irmãos. E devemos nos conscientizar dessa grande verdade. Isso é tão verdadeiro que vocês podem perceber que o rico agora em chamas, ele vê ao longe Lázaro em gozo, em paz, desfrutando do seio de Abraão, desfrutando do antegozo nos céus, o gozo eterno. O rico atormentado, ardendo em chama, queimando, e ele vê ao longe e ele brada: ó pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo dele e venha tocar na minha boca, porque eu não estou mais suportando as chamas que está queimando. Irmãos, para ele que desprezou a Lázaro, para ele que fez o que fez com Lázaro, agora o rico está precisando de Lázaro, mas não era mais possível. Não havia mais possibilidade. Pai Abraão, então manda que ele vá sobre a terra. Manda que alguém vá sobre a terra para anunciar para a minha família, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Uma coisa interessante, queridos, é saber que ele tinha plena consciência de onde estava, tinha plena consciência do que fez na terra, tinha plena consciência que tinha 5 irmãos, tinha plena consciência dos seus feitos. E foi os seus feitos que o levou a estar no inferno. Foi as suas decisões. A vida é feita por decisões. A nossa vida é feita por escolhas. E é nessa vida, é aqui na terra, que nós temos que escolher para onde queremos ir. Não é depois da morte. E tem pessoas aqui que o Senhor está mandando você escolher hoje. Hoje é o dia. Para haver salvação tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há perdão. O próprio Senhor Jesus, depois da morte de João Batista, lá em Mateus 4, o versículo 17, vai dizer assim: a partir desse momento andou Jesus pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é vindo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista andou pregando e dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho, porque o reino do céu já está chegando. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há salvação. Há pessoas aqui nessa noite que o Senhor está falando que chegou o dia de você reconhecer os seus pecados e se arrepender diante de Deus. Há pessoas aqui nessa noite que o Senhor está te chamando como filho pródigo. Há pessoas aqui que o Senhor está te dando essa oportunidade. E hoje é o dia da oportunidade que o Senhor está te ofertando. É chegado o momento. Em Apocalipse 20, o versículo de número 11, vai nos dizer assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus. E não se achou lugar para eles. E vi os montes, e vi os mortos, melhor dizendo, e vi os mortos,
grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se os outros livros, que é o da vida e o da morte. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que não foi achado no livro da vida. Preste bem atenção, irmãos. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Aqui está falando do julgamento final, na consumação dos séculos, aonde todos os homens, ricos e pobres, todos hão de se comparecer diante do tribunal de Deus. E o texto vai dizer que o mar tem que dar conta dos mortos. O fogo tem que dar conta dos mortos. O inferno vai ter que apresentar os mortos. A morte vai ter que apresentar os mortos. Todos vão ter que entregar seus mortos para ser julgados por Deus. E todos hão de se comparecer diante do grande trono branco. Ninguém vai poder escapar desse julgamento. Ninguém. Nem o falso profeta, nem o anticristo, nem aqueles que têm usado a blasfemar contra Deus. E olhe que muitos blasfêmios têm se levantado sobre a terra. E olhe que muitos apostatas têm se levantado sobre a terra. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Quando um pecador se aproximava de Jesus, Jesus tratava com amor, com mansidão e com compaixão. Quando aquela mulher que é pega em adultério é trazida perante o mestre, Jesus olha e diz: cadê os teus acusadores? Ela disse: ninguém, Senhor, ninguém, nem eu também te acuso. Vai, não peques mais. Mas quando Jesus se deparava diante dos fariseus, diante dos inimigos, Jesus Cristo ele era enfático, incisivo no que ele falava. E ele falava a verdade com dureza. Sim ou não? Glória a Deus. Tanto é que em João 8:44, Jesus vai dizer para os fariseus que vocês são filhos do diabo e querer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele mente, nunca se firmou na verdade. Assim também vocês querem fazer o desejo e cumprir com a mesma coisa que o pai de vocês assim fez desde o Éden. Deus de poder e glória. Vai dar para dizer ao Senhor, igreja. Ai, decúvia-nas. Abriu-se os livros. Tem um livro das obras, tem um livro da nossa história, onde tudo está registrado. Tudo é registrado no livro. Tudo que fazemos de bom ou de ruim. As nossas boas obras e as más obras também são registradas. Aí podemos dizer assim, mas todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, nós também pecamos. Interessante que eu vi uma ilustração bem interessante. Fiquei prestando atenção naquela ilustração. Comparando-se com um cristão e um não cristão,
Foi feita a comparação entre as pessoas que moram na rua, os moradores de rua, a pessoa que vive suja todo o tempo e que elas não tomam banho. Mal cheirosas, roupas mal cheirosas, que ninguém quer chegar perto. Ninguém quer se sentar do lado de um mendigo. Não diga que quer não, porque não quer. Ninguém quer receber um abraço de um mendigo. Quer receber? Ninguém quer. E não vamos ser hipócritas de dizer que nós gostamos, que nós amamos. Uma hora ou outra, um cristão cheio de piedade e de misericórdia pode até dar um abraço de um mendigo. Mas dizer que é o nosso forte, sentar aqui o mendigo com aquele cheirinho que você já conhece, quem estiver sentado do lado vai se afastar. Com certeza. Aí eu vendo uma certa ilustração que dizia assim: ele tão sujo, não toma banho. E tem as pessoas que tomam banho, estão limpas. Bem vestida, bem representável, não é isso? Para ir chegar em qualquer lugar, né? Muito bem. Essa é a diferença. Que o mundo continua na sujeira, na imundície. E nós, todo dia, somos lavados pelo sangue do Cordeiro e estamos cheirosos. Somos pecadores lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Há uma diferença, então nós temos que nos lavar a cada dia. A cada dia que nós dobramos o joelho, reconhecemos nossos pecados, nossas fragilidades, nosso defeito, para dizer: Senhor, me perdoe, porque eu pequei hoje. Senhor, me perdoe, porque eu fiz isso, porque eu falei isso, porque eu fiz o que eu não deveria fazer. Senhor, me perdoe, me lava com o teu sangue a cada dia. Então, essa é a grande diferença. Então, para você que ainda não entregou a tua vida a Jesus, você está semelhante a essa pessoa que não tomou banho ainda. E Jesus hoje te convida para que você venha se banhar nas águas batismais e venha ser purificado pelo sangue do Cordeiro. Que Jesus está dizendo ainda. Em Apocalipse 22, o versículo 31, Jesus nos fala. Deixa eu ver se é o 31 mesmo. Não, peraí, é o 12, que está bem miúdo a letra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eis que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Senhor, é o começo de tudo. E bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no seu bendito sangue, para que tenha direito à árvore da vida. Meu Senhor, para que entre nos céus pela a porta. Não pela janela, porque a janela não é isso. O inimigo quer entrar pela janela da nossa vida. Mas o Senhor nos convida, não está nos falando que bem-aventurado é aquele que lava, que se purifica no sangue de Jesus a cada dia. E isso, sim, é que nos condiciona a ter uma vida diferenciada. Esta fé, essa consciência que faz com que sejamos diferentes. Isso é escolha. É a nossa escolha. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver em Eclesiastes 9:8, que vai nos dizer que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça e que sempre continue branca as vossas vestes. Vestiduras aqui é a maneira como eu vivo, é a forma, porque se eu sou uma serva de Deus, então eu tenho que demonstrar Cristo em minha vida, eu tenho que demonstrar Cristo nas minhas atitudes, eu tenho que revelar a glória de Deus pelo meu testemunho, é como eu me relaciono, como eu vivo. Porque ser crente de igreja, ser membro, ou seja, ser crente de banco, ser uma pessoa de banco de igreja, não leva a lugar nenhum. Há muitos que pensam que só de ser de banco de igreja, de ser frequentador de igreja,
que o seu problema está resolvido. Não, não está resolvido. É um bom passo, um grande passo, com certeza. Mas você não pode ficar nesta. Você não pode ficar nisso todo o tempo, nessa inércia. De frequenta, vai culto, vem culto, passa culto, e mais um culto, e mais uma ministração, e mais um louvor, que você chora, que você se quebranta, que você vê o mover de Deus dentro do seu coração, mas você nunca dá um passo. Hoje Jesus lhe convida para dar este passo mais importante na sua vida. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém é marido e mulher apenas por dizer que é, tem que provar que é. Ninguém é noivo apenas por dizer que é noivo. Existe uma aliança para mostrar que ele é noivo de alguém. E está noivo de alguém, está comprometido com alguém. Ninguém é marido e mulher só por dizer que é, não. Vai chegar a hora que vai ter que apresentar a certidão de casamento, não é assim? Você não é crente apenas por dizer que é. Não, você não é salvo apenas por dizer que é salvo. Mas cadê, Senhor meu Deus? Cadê a marca que vai determinar quem você é? É a prova, é a marca do sangue do Cordeiro. É a cruz de Cristo que vai determinar se realmente eu sou de Deus ou eu sou do mundo. Lambrandei que a mandarabia covia nasce. Rebia nubrecondarabia covia nasce. Ai, decantarabia nubre. Esse rico, ele viveu apenas para si. A pessoa que quer viver apenas para si. Mas quem não serve para viver. A vida não se resume apenas no meu próprio eu, não se concentra só na minha pessoa. A vida não é isso. Nós fomos criados, formados para servir. Tudo que o Senhor criou é com essa finalidade de servir. O Senhor nos criou para servir a Ele. E eu sirvo a Ele quando eu sirvo ao meu próximo. E eu sirvo a Ele quando eu faço de melhor no reino dEle. A vida não se resume, ninguém pode viver para si mesmo. O mal, outro problema desse rico, aleluias, é que a riqueza se tornou o senhor dele. A riqueza não estava nele, ele estava na riqueza. Ele estava nela. O problema maior não é ser rico, não é porque ele era rico, mas ele fez da riqueza o seu Senhor, o seu Deus. Não é errado. Que bom seria que tivesse aqui essa igreja toda rica, financeiramente falando, porque a riqueza, a maior riqueza, nós já temos, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos o maior tesouro, a maior glória, a maior bênção, nós já temos. Somos pobres em dinheiro, em coisas materiais, em bens materiais, mas nós já temos nossa maior riqueza. Nós temos a maior glória, o maior privilégio que muitos ricos não têm, porque o dinheiro, o ouro e a prata, isso é corruptível. Isso vai ter um fim, vai acabar. Lázaro, aí Abraão fala assim: meu filho, é o seguinte, você desfrutou de tudo. Você na terra viveu bem. Você viveu de maneira esplêndida. Você desfrutou do bom e do melhor. Mas Lázaro só teve sofrimento, só teve dores, só teve humilhações, fome, enfermidade, feridas. Humilhação de ter ainda os cães lambendo suas feridas.
Sequer uma migalha tu não dava para ele comer. Rico, miserável, avarento, desumano, sem sentimento. Ainda chega lá, ele quer o quê? Agora ele quer que o pobre chegue até a ele. Porque a riqueza que ele tinha, a riqueza dele não pôde fazer nada por ele após a morte. Outra coisa interessante. Agora tem um abismo. Quem está aqui não passa para lá. E quem está aí não passa para cá. Ou seja, vai ter uma separação entre os salvos e os perdidos. Quem desfruta das coisas da terra e só quer as coisas da terra, infelizmente vai morrer e vai para o lugar de tormento. Mas se faça pobre aqui para poder enriquecer na eternidade. Jesus se fez pobre. Sim. Para nos enriquecer com a salvação da nossa alma. Jesus se fez pobre para nos dar a coroa da vida. A ele foi dada uma coroa de espinho. A ele foi dada a desonra, a humilhação, as blasfêmias, cuspiram na face do nosso mestre. E a nós nos foi dada o grande privilégio de nos assentar entre os príncipes. Nos foi dado o grande privilégio de carregar a presença dele dentro de nós. A nós nos é dado o direito de entrar no céu pelas portas. A nós nos é dado o direito de um dia entrar na nova Jerusalém celestial e sermos servidos por Abraão, por Isaac, por Jacó, os patriarcas, e o próprio Senhor Jesus que vai nos servir, e anjos em nosso redor para bater a continência e dar as honrarias devidas. O rico, atormentado pela consciência, vocês vão perceber, porque ele não se esqueceu. O que ele fala? Eu tenho na terra 5 irmãos. Atormentado pela consciência, ele ainda busca alternativa, ele ainda procura uma forma e um jeito de que pudesse salvar a sua família. Procure salvar a tua família pela pregação do evangelho enquanto você tem fôlego. Enquanto você tem vida. Porque depois da morte segue-se ao juízo. Aleluias. Você tem que escolher para onde você quer ir, onde você quer passar a sua eternidade enquanto estiver vivo. Enquanto estiver viva. Porque depois da morte não existe mais oportunidade de arrependimento. É hoje. É agora. É neste momento. As riquezas não podem salvar ninguém. As riquezas não podem levar o homem aos céus. O problema maior não é a gente ter riqueza, ter dinheiro. O maior problema é quando nós colocamos o dinheiro como nosso Senhor. Que o dinheiro, o Senhor chamado dinheiro, ele é tirano. Ele torna as pessoas insensíveis a depender quando a pessoa não está preparada e deixa isso subir para a cabeça dela. A pessoa que não está preparada para luxar, para andar na moda e ter um carro do ano. Que começa a colocar aquilo dali como sendo o Senhor dele. Os bens é para nos servir. O dinheiro é para nos servir. E servir bem no reino, porque o Senhor dos senhores, ele tem muito mais para nos dispensar e para nos entregar.
Não há de se comparar a glória que nos está preparada. Nem ouro e nem prata poderá comprar. Ore canterebe a couve nada, canterebe a couve nastia. Ai, benabre cantarabe a couve nas. O maior problema da humanidade, queridos irmãos, chama-se egoísmo, egocentrismo. Onde nós colocamos o nosso coração é onde está nosso tesouro. E às vezes não conseguimos discernir bem as coisas. E começamos a colocar o nosso coração em objetos. Coisas que só nos atrapalham. Coisas que roubam a nossa paz. Coisas que tiram a nossa alegria, que roubam a nossa comunhão. Vivemos numa época, nós sabemos, do ativismo. O humanismo está aí em alta. Onde tudo se concentra no próprio homem. Vocês estão vendo aí muitos levantando como Deus. Dizendo que faz e acontece, que faz e desfaz. Mas tem um tempo para eles. O tempo vai chegar. Espero que haja arrependimento. Porque senão, o fim é este. Deixando bem claro, irmãos. Igreja do Senhor. Isso não é uma historinha, isso é real. Não pague para ver. Existe céu e inferno. Só tem dois caminhos. Céu e inferno. O julgamento vai vir. E Deus vai dar a cada um segundo as obras. Muitos ainda não entenderam o que é arrependimento, o que é que é. Venha para a igreja, mas continue com a vida torta. Continuar com a vida torta. Vida dupla. Duplicidade de vida. Evangelho e mundo. Mundo e evangelho. Aqueles que estão dentro do evangelho, mas o evangelho ainda não está dentro deles. Porque nós vamos entender, meus pastores, que pela palavra de Deus, a salvação se limita a arrependimento. Se não há mudança, não houve arrependimento. A pessoa pode ter se convencido, mas se convertido não. E muitos estão fazendo, quando eu falo geral, mundo hoje, chamado mundo cristão, que eles acham que ele deve continuar da mesma maneira, da mesma forma. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem fornicava, não fornique mais. Quem fazia feitiçaria, bruxaria, não faça mais. Quem xingava, não xingue mais. Quem amaldiçoava, não amaldiçoe mais. Quem cobiçava o que era do outro, não pode cobiçar mais. Uma outra coisa terrível na vida desse homem, desse rico, ele era extremamente vaidoso. Extremamente vaidoso. Ele não se arrependeu. O que é arrepender-se? É um estado de alma que nos leva a ter a verdadeira consciência que estamos errados. Se arrepender de quê? Se arrepender de tudo aquilo que está errado na minha vida. Endireitar minhas veredas. A pessoa com a vida torta. Tudo torto. Tudo fora de alinhamento. E pensa que vai para o céu dessa forma. Não. Tem que haver arrependimento. Arrependimento é mudança, é transformação. É mudança de mente. Completamente. Esse rico, ele deixou a vaidade dominar o senso, a sua consciência. Ele ser uma pessoa humana. A vaidade da alma quer a vaidade do coração quer a autossatisfação pelo prazer. Fazer tudo para satisfação própria.
Sempre visando o bem próprio, sempre visando os prazeres, sempre visando consigo mesmo. Satisfação de prazer. A vaidade do coração é uma coisa terrível, meus queridos. A pessoa que faz tudo aquilo, a vaidade é terrível. Porque a vaidade, primeira coisa, leva a pessoa a querer se apresentar, a se querer se mostrar, a querer mostrar o que não é. Mas ela faz de tudo para querer mostrar aquilo. É a pessoa que gosta de se gabar, de se engrandecer. O alto elevo do eu, superego. Ela quer mostrar o que ela não tem. Ela quer mostrar o que ela não é. Com o único objetivo. Com o único objetivo de chamar a atenção. E você sabe que, infelizmente, tem aqueles que faz questão de chamar a atenção. Não é errado, não é errado a gente ter as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Deus é para nós. Mas está se falando de vaidade, a pior vaidade é do coração. Aonde as pessoas são extremamente vaidosas. Ela nem sabe muita coisa, mas ela chega dizendo que sabe. Ela nem conhece, mas ela está dizendo que conhece tudo e tudo mais. Ela nem fez aquele curso, mas ela está no meio dos amigos, ela vai dizer, meu Deus do céu, ó. Ela foi até o professor da faculdade. Só quem sabe tudo é ela, mas ninguém sabe. Não aceita que ninguém ensine, não aceita ensinamento de ninguém. Não aceita que ninguém saiba mais do que ela. Que é isso? Vaidade. Não aceita ver outro ter mais do que ela. Não aceita a posição lá na empresa que alguém chega a uma posição acima dela. Vai ver que outro está acima, ela faz tudo para derrubar, para criticar. Sabe aquela situação? Que só presta o que é dele, o que é dos outros não tem valor. Sabe aquela situação? Desse jeito. Você estudou no mesmo lugar, mas ela aprendeu mais do que você. Você tem a mesma, talvez tem mais inteligência, mais sabedoria. Mas quando ela chega, quem manda é ela, quem manda é ele, quem sabe tudo. Ou seja, mais ninguém tem inteligência, mais ninguém tem cérebro. Só ela pensa, só ela sabe, só ela entende. Ela já sabe de tudo. Quando Deus ela manda uma mensagem, eu já sei, ele já falou comigo. Aquele que não ouve nem a voz de Deus. O que é isso? Vaidade. O que é isso? Superego. Orgulho. Prepotência. Você já viu aqueles que quando vai comprar tua mercadoria não tem valor algum? Já viu? O carro dele tá os cacos. Não, mas ele vai fazer tudo para desmerecer, para desfazer de tudo que é dos outros. Só o dele tem valor. Mas aqui não tem ninguém desse jeito. E se tiver, o papai já está ensinando. Aleluia! Papai já está ensinando. Abre covria, nabre cantarabia covianai. Nambandubre cantarabia covianai. É aquela situação, só ele sabe fazer, só ela sabe fazer, mas ninguém sabe. Isso que é isso? Vaidade. De vaidade, tudo é vaidade. Vaidade é algo passageiro, vai passar. Tem pessoa, irmão, que ela é tão vaidosa, orgulhosa. Se ela está enferma, não é para ninguém saber que ela está doente, hein? Eu não sei quando morrer o que vai fazer para esconder o corpo. Ninguém pode saber que ela está doente. Hoje, a ver na igreja acontece isso. Aquele que está doente, então vai por... as escondidas, como Nicodemo de noite, vai ter com Jesus as escondidas para pedir oração, porque ninguém pode saber que ele está doente. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Que é isso, irmão? Vaidade, porque não quer que ninguém saiba que ele está com um problema. Não é que a gente vai sair propagando nossa vida. Mas não é melhor toda a igreja orando por um doente do que a pessoa esconder a doença?
Não é bem melhor, igreja? A igreja orando, será que a igreja vai se alegrar quando vê o irmão doente? Será que alguém aqui vai bater palma por ver alguém doente? Mas às vezes a pessoa está aprontando tanto que quando ela fica doente, a igreja vai dizer que Deus está me castigando, aí esconde. A mensagem de hoje não é muito da glória não, mas é da gente aprender e refletir. Ai, de cuvia nebre cantarabia cuvia nas. Oriande cuvia nai de cantarabia. Estou encerrando a mensagem, irmão. Já estou encerrando a mensagem. Aleluia. Oh, Santo Deus. Meu Pai, Jesus está nesse lugar, igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Vai dizer o texto que eu acabei, o que eu li de Apocalipse. Apocalipse 20, o verso 41, né, o verso 13, melhor dizendo, o 11, deixa eu ver, 11, que não se achou lugar para eles, ou seja, ninguém vai poder se esconder de diante do Deus que vai estar sentado sobre o grande trono branco. Não achou lugar para que eles pudessem se esconder, nem grandes nem pequenos. Procuraram fugir, mas não tiveram aonde se esconderem. Porque ninguém poderia encarar o grande tribunal. Hoje, muitos têm medo quando vê Deus usar um profeta, não é isso? Tem medo quando Deus corrige. Tem medo quando Deus dá repreensão. Irmãos, isso é tão bom quando o Senhor nos corrige, é porque Ele está dizendo que nos ama e tem uma obra conosco. Hoje as pessoas têm medo de ser crente. E diz que a igreja impõe terror. Que a igreja diz que a igreja tem discurso de ódio. Não é isso? Discurso de raiva, de vingança, não sei de quê. Não somos nós que mandamos ninguém para o inferno. Quando se fala de céu e de inferno, diz que a igreja que está oprimindo, que a igreja que está ditando as regras. Fala-se um monte de coisa. É necessário que venhamos entender que todas as pessoas vão prestar conta e vão ser julgadas. Todos nós vamos ser julgados. Porém, o Senhor, Ele não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. E vai chegar o dia de que o poder do mal vai ser aniquilado. Deus vai jogar no lago de fogo Satanás, os demônios, o anticristo e todos aqueles que amam e praticam a mentira. E o poder do mal será aniquilado. Porém, nós entendemos e sabemos aleluias, que o prazer de Deus é salvar as almas. Aleluias. A porta da graça está aberta, meus irmãos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que a pessoa morra no estado de pecados. Jesus quer salvar a todos. E precisamos entender que o propósito é esse. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos livrar do pecado. Para nos livrar do inferno. Jesus quer transformar a nossa vida. Quer nos dar paz. Ele quer apagar nossos pecados. Houve um momento que quando Pedro estava pregando, aquela multidão disse: Senhores, o que faremos? O que faremos? E Pedro respondeu e disse:
convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, para que seja cancelado debaixo dos céus. E cada um encontre refrigério para a sua alma. E serão perdoados. E a promessa é para todos aqueles que se achegar. É para os de perto, é para os de longe, é para todos a quanto o Senhor assim tem estendido a porta da graça. A porta da graça está aberta, mas vai se fechar. Jesus Cristo, Ele quer salvar. Jesus Cristo tem compaixão das almas que gemem, do povo que perece, das pessoas que sabem que o caminho é o Senhor Jesus, mas ela resiste muito ao poder de Deus. As pessoas resistem demais à mensagem do Evangelho. Estão oprimidas, estão depressivas, estão escravizadas pelos vícios, estão escravizadas por demônios. As pessoas estão acorrentadas, estão presas, estão cegas. E elas não verem que o diabo está arrastando elas para o inferno. E elas não verem que estão, como diz a palavra de Deus, que o inferno é real. Isso não é uma mensagem de medo, de encorajamento, de desencorajamento, mas sim de encorajamento. Isso não é uma mensagem de julgamento, mas isso é uma mensagem de livramento de Deus para as nossas vidas. Aleluias. Senhor nosso Deus, Pai, Senhor, apresentamos também nossos internautas, a Tua bênção sobre cada um deles, meu Senhor, que o Senhor deu uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de milagre, Pai. Eu apresento cada pessoa que ainda vão assistir essa live, que tudo seja para a Tua honra e a Tua glória. Meu Deus, abençoa ali o pastor Rafael, abençoa a esposa dele, a filhinha, abençoa ali, Senhor, aquela nova congregação, abençoa a nossa família que ali está, abençoa, Pai querido, o Teu povo, em nome do Senhor Jesus.